Continuando a leitura da Palavra de Deus, Êxodo 39. As vestes sacerdotais, com a púrpura violeta, vermelha e carmesim, e com o linho fino retorcido, confeccionaram as alfaias para o ministério do santuário, e as vestes litúrgicas de Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O efode foi feito de ouro, de púrpura violeta, vermelha e carmesim, e de linho fino retorcido. O ouro foi laminado e cortado em fios para entretecê-los com a púrpura violeta, vermelha e carmesim e o linho fino, num artístico bordado. Fizeram ombreiras pregadas nas duas extremidades. O cinto para cingir o efode era do mesmo tecido, ouro, púrpura, violeta, vermelha e carmesim, e linho fino, retorcido, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram embutir as pedras de ônix em engastes de ouro, gravando nelas, como se gravam sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Depois as prenderam nas ombreiras do efode, como pedras de recordação para os israelitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral foi bordado artisticamente da mesma maneira que o efode, de ouro, púrpura, violeta, vermelha e carmesim, e de linho fino retorcido. Era quadrado e duplo, com 1 palmo de comprimento por 1 de largura. Foi enfeitado com 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, um rubi, um crisólito e uma esmeralda. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um ônix. Na terceira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um berilo e um jaspe. As pedras eram 12, correspondentes aos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como se gravam os sinetes, com um dos nomes das 12 tribos. No peitoral foram prendidas correntinhas de ouro puro trançadas com um cordão. Fizeram 2 engastes e 2 argolas de ouro, que foram postas nos 2 extremos superiores do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes e as prenderam na parte dianteira das ombreiras do efode. Fizeram 2 argolas de ouro e as puseram nas pontas inferiores do peitoral, na borda do lado de dentro do efode. Fizeram ainda outras 2 argolas de ouro e as puseram na parte inferior das ombreiras do efode, pela frente, perto da sua juntura e acima do cinto do efode. Com um cordão e púrpura, fixaram o peitoral, unindo-o por suas argolas, as argolas do efode, para que o peitoral ficasse por cima do cinto do efode, sem dele se desprender, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o manto do efode bem tecido, todo de púrpura violeta. O manto tinha no meio uma abertura com barra em volta, semelhante às bordas do colete, que não se rasga. Puseram na borda inferior romãs de púrpura violeta, vermelha e carmesim, e campainhas de ouro puro, pondo-as entre as romãs ao longo da borda inferior da veste. Havia uma campainha e uma romã alternativamente, em volta de toda a barra do manto, para usar nas funções conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino, a mitra e os adornos dos turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido e o cinto de linho fino retorcido, púrpura, violeta, vermelha e carmesim, artisticamente bordado conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram uma lâmina, o diadema sagrado de ouro puro, gravaram como em sinete, consagrado ao Senhor. E ataram-na com um cordão de púrpura por cima da mitra, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos da morada, da tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Apresentação da obra a Moisés. Apresentaram a Moisés a morada, a tenda e todos os utensílios, as argolas, as tábuas, as travessas, as colunas
e as bases, a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu de proteção, a arca da aliança com os varais e propiciatório, a mesa com todos os utensílios e os pães sagrados, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, isto é, as lâmpadas a serem colocadas, todos os utensílios e o azeite para as lâmpadas, o altar de ouro, o óleo de unção e o incenso aromático, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze, a grelha de bronze, os varais e todos os acessórios, a bacia com o suporte, as cortinas do átrio, com as colunas e bases, a cortina da entrada do átrio, suas cordas e estacas e todos os utensílios para o serviço da morada, para a tenda do encontro, as alfaias para o serviço do santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes para as funções sacerdotais de seus filhos. Os israelitas executaram todos os trabalhos exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou toda a construção e viu que a fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés e os abençoou. Glórias a Jesus.